Presta atenção no que o Espírito Santo vai falar com você agora. Muitas vezes a gente fica reclamando que a vida é difícil, que a vida é dura e que muitas vezes uma bênção de Deus não vem na nossa vida ou um socorro de Deus em alguma parte, né? Mas você precisa ficar atento aos sinais. Como assim aos sinais? Eu já falei que toda vez que Deus quer te abençoar, Ele te pede alguma coisa, porque é um princípio espiritual, né? Que o próprio Jesus disse: dai e dar-se-vos-á medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, quando Deus quer te abençoar ou te socorrer em alguma parte, Ele vai se manifestar na sua vida, pedindo de você alguma coisa. E às vezes não é uma coisa mirabolante espiritual, às vezes é no cotidiano, é no dia a dia. Quando Deus enviou 2 anjos para ir tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade muito pervertida e cruel. E quando Ló viu aqueles 2 homens na cidade, ele temeu muitíssimo, porque ele sabia que os homens daquela cidade iam abusar dos anjos. Ló não sabia que era anjos, achava que era homens comuns, né? E o que Ló fez? Ló, usando de hospitalidade, os colocou dentro da sua casa. E quando os moradores daquela cidade quiseram invadir a casa de Ló, ele não quis deixar e os anjos tiveram que intervir. Então até o apóstolo Pedro dizendo assim, que nós temos que ser como Ló, não é? Que usando de hospitalidade hospedou anjos. Mas você percebe que os anjos foram até Sodoma e Gomorra, não só para que o juízo caísse ali, mas para socorrer a Ló. Mas eles não chegaram direto até Ló, o pegaram pelo braço e o levaram embora, não. Ló tinha que ter uma atitude, um posicionamento, uma entrega. Isso também aconteceu com aquela viúva que socorreu ali o profeta, não é? Ela só tinha na sua casa ali o profeta Elias, se não me falha a memória, não é? Deus falou para Elias, Elias, vai que eu já tenho ali separado uma viúva para te socorrer, até na cidade de Serepta, né? E quando o profeta chegou lá, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer um último bolo ali para ela e o seu filho comer, porque já fazia muitos anos que não chovia e toda a cidade estava com fome. Mas você percebe que para Deus socorrer aquela viúva, Ele pediu dela primeiro. O profeta chegou e falou: antes de você fazer para tu e o teu filho, faz primeiro para mim. E quando ela estava indo, ele falou: não, espera aí um pouquinho, porque a farinha da botija não vai acabar e nem o azeite vai acabar até que a fome cesse em Israel. Ela foi e fez o bolo para ela, para o filho e para o profeta, e ficou se multiplicando aquela farinha e o azeite. Gente, Deus aparece na forma de homens. Quando você está pedindo socorro para Deus ou precisa de socorro, presta atenção nos sinais. Quando Deus vai te socorrer, te ajudar, te enviar uma bênção, Ele te pede alguma coisa. Ele vai colocar alguma coisa no seu coração, alguma pessoa necessitada vai aparecer diante de você, pode ser até um mendigo no farol. Você pode ir em um culto e lá sentir uma vontade muito grande de ofertar, o seu coração acelera. Isso é Deus. Observa os sinais, presta atenção. Isso é Deus querendo te mandar uma bênção, um socorro. Mas primeiro Ele envia uma situação para pedir de você alguma coisa. É como se espiritualmente fosse uma oferta que clama no altar. E essa oferta pode vir de várias formas, né? No caso de Ló ali, foi a hospitalidade. A hospitalidade de Ló foi uma oferta diante de Deus. Lembrando que lá em Provérbios diz: aquele que ajuda o pobre, que socorre o pobre, empresta a Deus. Deus não tem dívida com ninguém. Então, você que está aí esperando uma ajuda de Deus, observa os sinais. Observa os sinais.
que antes, presta atenção, antes do socorro de Deus chegar, ele pede alguma coisa de você. Tá bom? Fica na paz.